Tudo bem, seu Moreira? Todo dia melhora um pouquinho. Todo dia melhora um pouquinho. Não vou perguntar em que, né? O senhor já vai dar briga aqui com o nosso Daniel. O Daniel da TV, né? Começou lá na TV Pampa, depois foi para a RBS, hoje é deputado federal reeleito também. Um do alto dos seus 125 mil votos, 647, e o outro 77.232 votos. Tá bom assim? Ótimo. Então tá. E por que, o que está melhorando, final? De todo dia melhora um pouquinho, o que está melhorando? Olha, quando a gente não pratica a vida e não acredita que todo dia pode ser melhor um pouquinho, é porque tu não fez o que devia. Tu tem que fazer a tua parte que o mundo melhora. Maravilha. Daniel. Maravilha. Parabéns Poder pela estar sua aqui. votação. Os dois já estiveram aqui, depois o Zuco também está conosco, já receberam o nosso abraço e o senhor está recebendo agora. Parabéns aí. Obrigado, Paulo Sérgio. Fico feliz de poder seguir representando o Rio Grande do Sul em Brasília, na Câmara dos Deputados. Feliz de ter iniciado a minha atividade profissional, eu digo isso, minha profissão é jornalista e bacharel em Direito, na política como missão. E a minha primeira assinatura na carteira de trabalho foi aqui na TV Pampa, lá em 2004, em Pelotas, quando iniciei a minha atividade profissional, em 2004 até 2008, depois trabalhei na RBS TV. Em 2016 que eu vim participar da política, fui vereador em Pelotas, 2 anos depois eleito deputado federal e agora reeleito nessa missão difícil de estar na política num ambiente tão cheio de guerra e guerra. Assim é, o negócio guerreado, é? Tá guerreado, mas a gente tem que partir pela moderação e pelo equilíbrio. Sem armas no bolso. Tá guerreado na política, é isso? Tá guerreado, mas a nossa guerra tem que ser de ideias, de projetos, é isso que eu tenho dito sempre. No concerto nacional, com a candidatura à presidência da República ou aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que está contaminando a população com algo tão ruim, que é da população entender que a gente tem que discutir justamente ideias. Não é porque é contrário, pensa diferente, tem divergências, que a gente vai, né, partir por um conflito de ódio, de raiva. Pelo contrário, a gente tem que partir no equilíbrio, na moderação, naquilo que a gente acredita, com as nossas convicções. E é assim que eu faço política e minha votação vem crescendo desde a primeira eleição e assim eu vou seguir. Deputado Zuco, tudo bem? Sim, senhor. Já tinha te reencontrado com o deputado? Não, acho Daniel. que fazia tempo que não tinha conversado com o Daniel. Zerziak. Parabenizo ele, ao seu. Zerziak, né? A pronúncia certa. Depois eu vou Tá pegar certo. O que não pronuncia. algumas orientações aqui. Coronel Beck, um grande querido amigo da nossa instituição gloriosa, Brigada Militar. O doutor Pedrini. Meu bolsonariano raiz, meu amigo. Estou muito feliz, prefeito também. Obrigado pela oportunidade. Paulinho, tamo junto. É isso aí. Maravilha. E tem uma estreia aqui de anunciar, o doutor Pedrini, né? Hoje ele diz que a Mariana era filha dele, hoje ele é pai da Mariana Webel, Pedrini Webel. Prazer estar aqui, doutor Pedrini, que é conselheiro do nosso CREMERS, né? E uma das figuras mais ilustres da medicina do Rio Grande do Sul. É uma honra e um prazer recebê-lo aqui. Prazer é eu estar aqui na presença de tantos ilustres deputados. Eu não vou citar um por um aí, Coronel. Nós temos aí várias personalidades, né? E eu represento aqui o Conselho Regional de Medicina, neste ano, fazendo 70 anos de trabalho, sempre numa tentativa de trazer para a população aquilo que há de melhor, preservando a saúde e procurando participar das políticas públicas, e nisso nós temos participado muito, né? E muito nos orgulha de completar 70 anos, e esse ano, Luiz, vamos fazer o livro dos 70 anos do Conselho Regional de Medicina, começando lá em 1952, quando a gente tinha uma salinha, uma lojinha pequena, né? E hoje nós temos uma estrutura profissional muito boa para dar respaldo aos médicos que exercem que tem essa missão de preservar a saúde, tá? E também, assim, fazer com que a população tenha o que de melhor nós podemos oferecer, sempre dando uma assistência boa para os médicos. E nesse mês, então, principalmente, né, no Outubro Rosa, aí é a nossa especialidade. Então, já que o senhor citou nele, vamos ao extremo direito. Luiz Pereira Lima. Boa tarde para todos. Ganhou a eleição para o extremo direito aqui do Marcelo Matias por um voto. É? Puxa, espero que esse voto seja teu. E aí? Tenha sido teu. Meu voto é secreto, não posso dizer, tia. Ah, é? Eu não abro o voto.
Não, tu não abre o voto. Sim. Tá bom. Por que tu abres? Sim. Não lembro onde abrir o voto. Não, Enquanto cada puder um, falar, o voto é né? teu, Enquanto fazer puder o que falar, de quiser. repente você é preso. O voto é teu. Eu tenho medo de revelar o meu. Olha a Jovem Pan o que está acontecendo. Exatamente por isso. Quem sabe a gente fala em receitas aqui. Ué, tu tem alguma para... Eu sou metido a cozinheiro. Atualmente eu só cozinho, não posso nem opinar. Não dá nem para opinar sobre Não, cozinha. não. Sobre... Tá. Até porque tem angu, né? É um dos pratos preferidos hoje da culinária brasileira. É o angu. Coronel Beck, prazer tê-lo aqui, nosso presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Da mesma forma, nós, a ASOF, é a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e E agora dos bombeiros, né? Exatamente, do Corpo de Bombeiros Militar. Então, para nós é um prazer, eu quero aproveitar a oportunidade, porque realmente nós temos que saudar aqueles que ganharam o voto dos gaúchos como deputados. Deputado Alceu, o deputado Alceu, inclusive, esteve já conosco na ASOF. O deputado Zuco, pelo número de votos, e o deputado Zuco tem sido também um aliado nosso aqui na nossa Assembleia Legislativa, defendendo as boas causas, as batalhas justas dos militares estaduais. Então, um abraço nosso da ZOF e um abraço especial do Coronel Roger, que é um amigo seu. É um grande amigo. Também o deputado Daniel, né, que é jovem deputado, mas já com uma carreira política, vereador, deputado estadual e agora eleito deputado federal. Eu não fui estadual, fui direto a federal. Foi direto a federal, reeleito deputado federal, exatamente. Então, nossos cumprimentos e aos demais companheiros da mesa aqui. É um prazer estar com os senhores, falar com essa Rede Pampa, com o nosso âncora, que, aliás, eu assisti outro dia o debate dos governadores, com os cumprimentos meu e das OF. O senhor conduziu com maestria aquele debate. Nível tenso, Nem como me é meti natural, no debate. mas não, conduziu com Estava ali só para mediar algum possível conflito. Né? muito pouca prática, o rapaz. É jovem. Novo na casa. E agora nós temos o prazer de anunciar, já foi até anunciado aqui o nosso prefeito de Canoas. Como é que podemos ser? O senhor é prefeito de exercício, porque está afastado, o Jairo Jorge, né? Isso, sou prefeito hoje, prefeito em exercício. Exatamente. Né? Mas está lá efetivo, olha aí, fazendo uma boa gestão, aplaudido pela comunidade toda lá. Parabéns. Pois é, Paulo Sérgio, quero te cumprimentar pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra, na condição de prefeito em exercício de Canoas, estar aqui na Rede Pampa. Quero cumprimentar os deputados federais aí, o tenente-coronel Zuco, o Alceu Moreira, meu amigo pessoal, e também o Daniel da TV, que já esteve lá em Canoas nos visitando, para nossa honra. Quero cumprimentar também o doutor Pedrini e o doutor Luiz Pereira Lima. Pois é, lá em Canoas aconteceu esse episódio, eu sempre digo, na coisa pública tem que ter cuidado com o desvio de conduta, não é? E houve desvio de conduta de alguém, senão o judiciário não afastaria pessoas, né? Várias pessoas foram afastadas, inclusive, lamentavelmente, o prefeito municipal. E eu me elegi vice-prefeito da cidade. E agora, circunstancialmente, já estou no 7º mês do exercício do cargo de prefeito em exercício. Mas a população não pode absolutamente ficar sem ser atendida. A população necessita e exige dos eleitos que lhe entregue as políticas públicas que está precisando. Por isso que eu estou fazendo todo o esforço para procurar atender os anseios da sociedade de Canoas. O senhor é do Avante, né? Eu sou do Avante, exatamente. Do Avante. O senhor tem coligação com quem? O Avante, agora, nessa eleição, o Avante tem coligação com o Eduardo Leite. O Eduardo Leite. E tem coligação na majoritária, tem apoiamento. O senhor vota em quem, então? Eu vou, me aconselhei contigo e também não vou abrir o meu voto aqui, porque eu acho que neste momento o que a população precisa... Mas nem para presidente da República? Não, a presidência da República, o meu partido está apoiando o Lula. Olha, o que foi, ô Luiz? Não, eu tive uma crise alérgica, quase um choque anafilático. Mas não é um direito das pessoas votarem nesse ou naquele? Direito Tu não pode tirar esse direito, não pode se surpreender com nada, tia. Não, Só falta nem direito. Tu é um cirurgião,
Tu já abriu. Deixa ele ter um choque, ele tá, ele não tá teve um entendendo? susto e tu não tá deixando Mas direito ele não está dele. deixando o Mas- prefeito ter mas sua. é direito Não, mas eu não de falei ter nada. Eu tenho o seu Paulo direito. Sérgio, tu que me provocaste. É. Eu não Sim. falei absolutamente nada. Eu Mas tive deu- um gesto. quase derrubou a mesa choque, aqui. De um choque. Tomou Foi um só susto. isso. Tomou um susto, não é isso, Luiz? Tomei um susto. Sim, mas o senhor se acaba e não precisa levar choque, porque poderão levar um choque também os que estão pensando diversamente do senhor, não é? Então nós estamos, Oh, nós estamos olha vivendo aqui, ó, um prefeito, momento no prefeito país. Edir, parabéns aí, saiu bem. Saiu bem. O muro. Quem? O Moro ou o Muro? O Avante é o partido do deputado Janones. Né? Exatamente, o deputado, um dos deputados mais votados Aliás, do um Brasil. deputado brilhante. Aquele é um deputado brilhante. Homem de cultura ímpar. De posição definida. Mas é um deputado que tem o aplauso da sociedade e, por certo, ele deve ter prestado um excelente trabalho no primeiro mandato, tanto é que fez a votação brilhante que fez no primeiro mandato e agora no segundo novamente, não é? Então, eu acredito Não, mas que... não existe unanimidade. Evidente. Esse deputado, só quero trazer à tona, foi que disse recentemente num Twitter dele que iria renunciar ao mandato se o Bolsonaro tivesse mais acessos numa entrevista num blog do que o Lula. E o Bolsonaro teve muito mais, 600 mil acessos, mais do que o Lula teve num desses podcasts. Eu quero aguardar aí a... Bom, mas até as pesquisas erram, né? Os jornais não vão errar. Não, mas esse falou. Esse falou. Sim, as É que pesquisas você falam. fala. Não. As pesquisas falam. O indivíduo Por pode si errar só uma falam. pesquisa. Agora, se eu disser, eu vou tomar esse copo d'água aqui, num gole só, Vai ter que tomar. eu vou ter que tomar. Então, eu não vou dizer que vou tomar. Então, esse deputado está sendo por essas coisas. E ele não era candidato a presidente, hein? Foi candidato, no início Foi pré. foi candidato a presidente, exatamente. Não, mas eu acho que o prefeito... A gente sabe que partidos são... É difícil essa questão partidária, mas o Janones realmente, ele não merece nosso respeito. Esses dias ele chegou na frente do Ministério da Economia e falou barbaridades, mentiras clássicas, dizendo que o Paulo Guedes ia cortar o auxílio emergencial, que ia diminuir, que não ia ter nenhum tipo de ajuda no salário mínimo, que os brasileiros iam... Então é um cara que ele tem uma posição irresponsável, porque ele não passa a verdade. O Daniel comentou, é lógico que a gente sempre busca o equilíbrio, Paulinho. Sempre buscamos o equilíbrio. Mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer essa provocação. Como nós mantermos o equilíbrio com um bando de mentira, com um cara que é um quadrilheiro e que simplesmente... É opinião minha. Opinião minha. Está censurado. Hein? Sim, Fica opinião falando minha. essas bobagens aí, daqui a pouco Não, censura. opinião minha. Paulo. Só que é um Sim, vamos problema deixar isso. o seu Moreira que é mais calmo que de mais Mas calma, você. Sim. Então eu tô tranquilo. Deixa eu dizer o seguinte, pessoal, eu queria cumprimentar todos da bancada e quero dizer para vocês o seguinte, com 68 anos, participando de muitas eleições, desde 20 e poucos anos participando, com tudo que já passamos, e a revolução, meu município era de segurança, com tudo, eu nunca tinha visto uma eleição em que o tal do sistema expõe suas vísceras para mostrar o absurdo que ele é. Um labirinto cheio de canto escuro, onde o crime protege o crime com o manto da justiça. É uma vergonha. Conta pra mim, Fachin, qual é o outro político no Brasil que poderia ser candidato com os crimes que o Lula cometeu? Me diz um só. Tem prefeito nosso que ficou 8 anos inelegível por um erro administrativo. E o Lula, com vários crimes, consegue ser candidato à presidência da República, um chefe de quadrilha. Mas, meu amigo, nenhum outro político no Brasil seria nessa condição. Passei a vida inteira dizendo que a Redentora fez censura. E agora, lá vem os nossos meninos, homens do manto, patrulhar uma emissora de rádio. Censura franca, as vísceras sendo mostradas. Porque o sistema precisa imperar. Os favores, as benesses, os banquetes servido para os abutres à custa do povo. Não tinha um deputado aqui que estava sempre... Só para pedir o seguinte, olha pessoal, o papel da Suprema Corte, tá, é ser guardião da Constituição, zelar, proteger, ser o grande ponto de equilíbrio. Quando a Suprema Corte de um país se transforma
na advocacia de uma das partes, nós estamos com problemas. A democracia está adoecendo. E é disso que eu estou falando. O tal do sistema se mostra como nunca com suas garras nesse processo, com nível de parcialidades e atrocidades, que até a Suprema Corte age de ofício, sem que seja suscitada para isso, quando ela não pode constitucionalmente fazer o que está fazendo. Então, eu estou muito constrangido com esse processo e queria denunciar isto na véspera do processo eleitoral. Coronel Marcos Beck, o senhor é um homem da Brigada Militar, oficial da Brigada Militar, mas eu gostaria da sua opinião a respeito da atitude ontem do que fez o Roberto Jefferson. Aliás, não é trigo limpo, né? Ele começou o esquema de mensalão no Brasil, e foi lá nos Correios e Telégrafos, quando o PTB se apossou dos Correios, e aí se uniu com outros partidos e começou todo esse escândalo que levou a Lava Jato. Como é que você viu a atitude dele ferir policiais? Eu conheço. Atirar de fuzil, granada. Não, injustificável. Eu conheço pessoalmente o Dr. Roberto Jefferson. Conheço, convivi. Ele é advogado. Convivi com ele na Constituinte Federal. Eu representei o Rio Grande na Constituinte. Estive na pré-Constituinte, fiquei os anos 87 e 88. Faço uma reverência, não só uma referência a dois gaúchos que foram fundamentais para nós na construção daquela Constituição, que foi o deputado falecido Ibsen Pinheiro, que eu faço uma reverência para ele, um grande tribuno, um grande estadista, e um deputado que levou a sério, e o deputado Nelson Jubim, na Constituinte. Acompanhei de perto a Constituinte. Lamentavelmente, eu também fiz uma nota e sou obrigado, porque Nelson embora Jubim e Ibsen, dois do MDB. Aliás, era a Constituição do MDB. Era a Constituição. Né? Constituição Cidadã, que elegeu todo mundo. Todo. Ulisses Guimarães era o presidente do partido. Em suma, e nós, até eu tenho que dizer que nós, das polícias militares, por uma questão do senador Afonso Arinos, que era presidente da Comissão dos Notáveis, chegávamos lá numa situação bem difícil que revertemos. E aí conheci o Dr. Roberto Jefferson. Ele nunca mudou muito daquilo que ele era. Não mudou, ele inclusive... Não mudou? Ele fez aquela cirurgia bariátrica? Ah, sim, ele era desse tamanho. Isso aí sim, era... Teve um câncer. O que eu digo que ele naquela época, depois mais tarde, como nós vimos no mensalão, ele tomou a frente, né? Estava envolvido, aquela... Ele dedurou todo mundo. Dedurou todo mundo. E ontem, injustificável. Só inocentou o Lula. Zé, vai pra casa, Zé. Tu tá prejudicando o homem honrado com o presidente Lula, um homem honesto, um homem decente, Zé. Pega o boné e vai pra casa, Zé. Não prejudica este homem honrado e honesto. A polícia tá aí para servir à sociedade. E a polícia foi lá cumprindo uma determinação judicial. Exato. Então não havia que discutir. Agora, por outro lado, eu sou um cidadão, acompanho, penso, raciocínio. Imagine qualquer um de nós submetido à pressão psicológica seguida que esse cidadão também vem sendo submetido. Não justifica, não sei se justifica, isso é talvez um problema muito mais psiquiátrico. O Lula foi pior que isso e não deu tiro em ninguém. Pois é. Cada um, né? Cada um. Mas roubou muito mais. Mas roubou, Não estou discutindo. Para mim, ladrão, se roubou uma galinha, para mim é igual. O que diz agora o presidente do Supremo é que não houve prescrição e os crimes existiram, né? O Fux deu uma entrevista dizendo que realmente ele cometeu os crimes que cometeu, o Lula. Então vamos agora ao médico, a palavra do doutor Pedrini aí, sobre aquela atitude que foi lamentável que fez o... Foi lamentável. Errado. O homem que é tido como coragem, o homem tem coragem. Não, eu acho que ele é um covarde, ele não é um corajoso. Se ele tivesse coragem, ontem eu até achei que ele ia suicidar. Eu também achei. Assim, o grave também aí, nada justifica alguém tomar para si a ideia de que está sendo perseguido. A polícia estava lá cumprindo uma obrigação constitucional que é cumprir a lei, né? Agora, ele se encastela... Tirando os policiais, pois é que não tem nada a ver. Dele é tão grande que ele achou isso. E o outro lá deu uma porrada no cinegrafista, achando que estava dando uma porrada na Globo. Mas é uma idiotice assim que não dá para entender. São os papéis, né? A distribuição de papéis. Ele sentiu ali que ele cita assim, que pisaram em cima da roupa e tal, que era a terceira vez que a polícia invadia a casa dele. A gente entende, a invasão de privacidade é uma coisa que é muito... As roupas da mulher deles que pisaram em cima da calcinha, não sei o quê, nas duas vezes que foram lá.
Só que ele se encastelou com a mulher e a filha dentro da padre, casa. Né? O padre Calvo. E aí... É o apaziguador. O padre saiu com um fuzil lá para entregar. Negociador ali, o padre Kelmo. Nem era para estar lá o padre, não podia estar lá o padre e estava lá o padre. Né? Pois é, mas parece que foi a única pessoa que conseguiu Ah, tu viu o demover posicionamento do ele. presidente Bolsonaro, né, Paulo? Não O vi. presidente Bolsonaro fez um vídeo no mesmo momento, criticando. Ele viu. Claro que viu. Criticando. Eu quero que vocês digam, tio. Sabe, né, Luizinho? Então, Não, e mais o Roberto presidente Bolsonaro, na Jefferson mesma foi um processo. hora, falou que é inadmissível qualquer Eu não tipo vi de o ação general- contra a polícia. não vi o general Mourão Porque falar. o pessoal falando, para se perguntar, com certeza ele vai falar. Porque o pessoal já começou, o pessoal da esquerda diz, não, isso aí é um aliado do Bolsonaro. Não é porque o Bolsonaro tem milhões de aliados. É o presidente eleito. Está buscando a reeleição. Então, aliados ele tem diversos. Mas em nenhum momento ele concordou com qualquer atitude do Roberto Jefferson. Deputado Zucco, e também ele entrou com uma queixa-crime contra o Bolsonaro. Deputado, o Jefferson, ex-deputado, ele entrou com uma representação contra o Mas por quê? Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez para ele? Ele acusa. Prevaricação. Não. Uma de- ação no Supremo contra a prevaricação. prevaricação. Ontem, inclusive, que era para ser um debate que não foi, numa entrevista o Bolsonaro falou a respeito. Por que não? Por que não teve debate ontem? O outro candidato, Chamou de fujão. Qual é Desapareceu. o outro candidato? Lula. O Lula não foi. Mas O ontem, Bolsonaro foi. Mas ontem, o Paulo Sérgio, muito embora esse Roberto Jefferson seja um apoiador do presidente Bolsonaro, foi elogiável a conduta do presidente, dizendo que quem se comportou daquela forma se comporta como bandido e tinha que ser preso. Então, me cabe também... O senhor que como apoia o cidadão. Lula, a gente como é que vive, foi? né? Eles falaram do Bolsonaro, do que disse. E o presidente Lula, o que disse? Não sei, eu não conversei com o Lula, estou distante dele, não, mas tenho ele não se absolutamente... pronunciou publicamente? Não tenho conhecimento. Eu acho que ele criticou alguma coisa também para pegar palco. Ele não. E serve para cá e serve para o cenário nacional. Quem recebe apoio, nós que estamos na política, eu, Alceu, Zucco, nós podemos receber e termos milhares de apoiadores. Exatamente. Agora, quem vai nos apoiar, que tem que justificar por que vai estar nos apoiando. E não ao contrário. E muitas vezes acontece, inclusive, aqui na nossa eleição do Estado do Rio Grande do Sul, dos dois candidatos, quem recebe apoio, seja de um partido ou de outro, está recebendo apoio e agradece o apoio. É a mesma coisa a gente dizer, olha, não quero o voto de determinado segmento, de determinada pessoa. Não, o voto a gente recebe. Quem está na política está para receber voto. Vamos agora às informações. Não diz nada. Para mim foi ruim. O que, o Grêmio subir? Sim, que fique lá onde merece. Então vocês vão ser vice de novo, isso é muito bom. Vice Pelo feminino, menos na Série A, masculino, né? tá bom. Tá O ótimo. Nacional está conseguindo uma coisa fantástica. vice. Conseguir ser vice com um presidente petista. Agora tu vê. Que coisa maravilhosa, né? O time tem que ser muito bom. Muito bom. Eu não sei nem por que eu tô colorado ainda, tipo, porque tu odeia vermelho, então. Não. Sou colorado. Sou colorado e sou antigremista. São duas coisas. Sou colorado e antigremista. Ai, meus amigos. O Zucco, o que tu lê aí o que tá. Eu tava lendo aqui uma parte que está acontecendo hoje, né, Paulo? Eu participei hoje do debate entre Eduardo Leite e o Onix. Onde foi o debate hoje? Foi no Grupo Sinos, lá em Novo Hamburgo. Um abraço aos Guzmão, aos nossos queridos amigos. E até eu concordo com o Daniel, mas eu até verificando, né? O Daniel comentou um negócio Quem foi que ganhou lá o debate? O Onix, mas de lavagem. Assim. Tu foi lá, ô Daniel? Foi Eu assim, não. uma Tu não foi, mas pra ti o Eduardo Leite ganhou. Não, eu acompanhei alguns trechos e... Não, eu tô brincando, mas o Daniel falou uma coisa que na verdade é uma crítica, né? O Eduardo Leite, o que o Daniel falou, que não se pode imputar responsabilidade ao candidato pelos seus apoiadores. Infelizmente, o Eduardo Leite, mais uma vez, citou 2 apoiadores do Onix, como se fosse culpa do Onix. Então, na verdade, Quem são os concordando com o 2 Daniel, apoiadores? é um guri que faz campanha, que está influência nas redes sociais, e um deputado. Só que o problema, Paulo Sérgio, é exatamente isso. O Daniel fala do Deputado equilíbrio. federal ou estadual?
O deputado fala do equilíbrio. É deputado estadual ou federal? É deputado federal. Federal. Fala do Que equilíbrio. não foi reeleito. Fala da tentativa, né, da gente realmente ter propostas, mas eu espero, amanhã vão ter mais 2 debates na Guaíba, na Record, se eu não me engano 27 na RBS, em que o gaúcho tenha tempo de ver e julgar quem tem as melhores propostas. Como eu falei, respeito muito Daniel, mas acredito que convivi com o governo do Eduardo Leite, que no primeiro ano de governo, fez propostas que a Assembleia corajosamente aprovou, reformas, só que depois se envolveu num projeto pessoal de ir à candidatura à presidência e se perdeu. Essa é a realidade. Então, tem a capacidade dele de gestão, mas hoje nós temos um candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, então todos os gaúchos que querem votar no presidente Bolsonaro, Daniel, saibam. pode rebater, Daniel. Eu vou só manter a mesma linha do equilíbrio e discordo, obviamente, do Zuco neste ponto. E lá em Brasília nós estaremos sentados lado a lado discutindo os interesses do nosso Estado. Eu acho que o Zuco comentou muito bem, né, nessa questão de capacidade de gestão. Está a olhos vistos para todos os gaúchos, aos 497 municípios, o que fez a gestão do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Mais do que colocar os salários em dia, que muitos duvidavam, fazendo obra nos estados, nos municípios, acessos asfálticos, fornecedores em dia, o equilíbrio fiscal com responsabilidade fiscal, capacidade de gestão. Eu acho que é isso que os gaúchos esperam e querem. Não apenas, e com todo respeito, claro. E o Alceu e eu aqui não tivemos candidato a presidente da República, esta é uma realidade, fomos candidatos mostrando o que nós fizemos. E como não tiveram candidato à presidência da República? O Alceu tinha, na verdade, uma candidata. Mas tu também tinhas. Eu tinha uma vice, que era a vice do Alceu, né, e que hoje, essa é a verdade, o PSDB não tinha candidato pela primeira vez na história. Mas a aliança não funciona, aí não funciona a aliança. Tinha uma candidata a vice o PSDB. Sim, mas pô. Eu chegava na urna onde estava o 45. O candidato da federação e da coligação era PSDB e MDB. Sim, mas a pessoa pegava a colinha, não tinha lá o número 45 na candidata a presidente, como tinha lá em 2018. Essa é a verdade, como teve lá em 2014, sim. Como teve em 2010. Mas o que eu quero falar para vocês é que o Eduardo chegou ao segundo turno. O MDB não votava presidente há muitos anos também. O MDB... Porque o MDB sempre foi vice. Então nunca teve candidato ao MDB. Olha, sempre foi vice, sempre foi presidente. Foi vice do Collor, se tornou presidente. Foi vice da Dilma, se tornou presidente. Foi vice de todo mundo, o MDB. E teve presidente com Michel Temer. Hein? E foi presidente com Temer. Porque era vice. Agora, com o Meirelles teve candidato, era o Meirelles do MDB e perdeu a eleição. E o Ulisses foi candidato, o homem da Constituição. Bom, mas isso lá atrás. Não, mas deixa eu fazer só um comentário. Numa eleição, só vou concluir, doutor, rapidamente. Nesse momento que a gente está vivendo, nós temos que olhar, não tenho dúvida alguma, para o nosso Estado, para o que foi feito no Rio Grande do Sul. Nós temos que escolher... Dá crédito, né, Daniel? Dá crédito para quem deu. Nós falou temos do dinheiro do pagamento em dia, mas quem não deu dinheiro aqui... Nós temos que escolher o que foi a gestão que foi feita pelo Eduardo em 3 anos e meio. Eu não tenho dúvida que todo mundo aqui reconhece que foi feito. A gente anda pelo Estado e a gente vê, tanto é que hoje eu vejo prefeitos de outros partidos que inclusive estão apoiando o Onyx e que estão lá com o Eduardo, porque sabe que nos seus municípios teve obra como nunca teve antes do governo do Estado. É isso que eu digo, é o que as pessoas estão nos acompanhando em casa, elas querem resultado. Mas eu quero uma réplica, porque ele está com 3 minutos. Deixa o doutor Luiz lá pedir a palavra. Já. Não, eu ia fazer um comentário que o Daniel fez há pouco, e corroborado pelos deputados, que não se nega apoio. Tá? Que não se nega apoio, mesmo que tenha a gente discorde. Tá? Evidente que a moeda do político, e eu posso falar porque não sou, tá? É o voto. Eu entendo isso, que a moeda é o voto. Só que tu dissesse independente de quem venha. Então falará pouco de um voto, que é do Roberto Jefferson. Olha, se é um voto que seria execrado, tentar colar a imagem, como alguns queiram fazer, do Jefferson com o Bolsonaro. Pois bem, imagina se nós formos comparação dos bandidos e presidiários do Brasil
que colam o voto num dos candidatos. 4-1, Luizinho. Quer dizer, então esses são os votos que tem o Lula. A cada 4 votos do Lula, Então, isso é uma coisa Sim, escandalosa. Alceu Moreira Eu agora. não posso falar, o candidato Alceu falou... Candidato ao seu? Não, vai ser candidato de novo e vai ganhar de novo. Candidato? Tá? Não. Não, nós vamos ter uma Ele vitória pode- com o candidato daqui a Pois é, pouco. Então ele falou, ele pode falar porque tem fórum privilegiado. Eu não Olha posso aqui, ó, falar. esse futuro candidato. Agora veja, a verdade é que essa eleição, ela tem um grupo grande de gente no Brasil que produz e produz muito. E tem outro grupo de gente que fala mal de quem produz muito e só produz discurso. Alceu Moreira, depois o prefeito e depois nosso presidente. Paulo Sérgio, essa certamente será a última eleição que nós temos de todos os tempos, que nós vamos ter uma discussão rasa, que na verdade situa o debate entre o Código Penal e a Bíblia. O Brasil de verdade não está em debate. Mas essa eleição faz nascer líderes fantásticos e faz nascer um sentimento nacional que me encanta. Se eu me perguntasse para quem vai meu sorriso, eu vou dizer que é para essas bandeiras verde e amarelas desfraldadas no Brasil inteiro, andando nos carros, amar sua pátria como nunca. O Brasil nunca teve tanto orgulho da sua bandeira, do seu símbolo como agora. Isto veio para essa eleição. Alguém pode se dizer, mas estão utilizando politicamente. Isto é algo que o Brasil não fazia e logo depois vai permanecer na sacada das pessoas, depois do processo eleitoral, o amor pelo nosso país. E essa quantidade de líderes que estão nascendo agora. Eu ontem vi, por exemplo, uma entrevista do Tarcísio e a gente fica apaixonado pela capacidade, pela profundidade intelectual, pelo equilíbrio. Só a democracia a democracia está fazendo nascer grandes lideranças. E outros partidos, 40 anos ficam como casuarina. Não nasce ninguém embaixo. É só eles que são líder. E quando eles morrerem, vai acontecer como outro partido. Eles vão botar que fulano vive. E é o que aconteceu. Edinho de Vargas Marques, o nosso prefeito. Com certeza. Depois o coronel. Pois, Paulo Sérgio, essa seleta mesa aqui me parece que está profundamente envolvida, e o momento é adequado para isso, com a eleição majoritária para a presidência da República e para o governo do Estado. Então eu quero dizer que no que diz respeito ao governo do Estado, eu faço coro aqui às palavras do Daniel. É verdade, se nós analisarmos aí a condição do Estado do Rio Grande do Sul, antes de chegar o Eduardo Leite e o pós a chegada do Eduardo Leite, a gente vê claramente que ele foi um governador competente. Ele botou as contas em dia, os salários estão pagos em dias, ele tem repassado recursos para todo o Estado. Eu agora, como prefeito municipal, tenho acompanhado o governo do Eduardo Leite passa recursos para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Então, por outro lado, muito embora eu respeite a condição de um político altamente competente, como parlamentar, o deputado Onix, a respeito do que o Rio Grande necessita agora é fazer a comparação entre um Eduardo Leite competente, que o Rio Grande mostrou, e um deputado que não teve ainda nenhuma experiência no Poder Executivo. Por isso que eu estou apoiando o Eduardo Leite. 4 ministros? Sim, mas aqui nós temos que pensar no nosso Estado. Eu gosto muito do que diz o Eduardo Leite. Nós temos que, nesse momento, abdicar um pouco de fazer análise do lado do governo federal e pensar no nosso Estado. E, por outro lado, eu quero registrar aqui, aproveitar que eu estou participando aqui desse debate, porque eu sou prefeito de uma cidade. E os canoenses gostariam que eu dissesse aqui, para que todos tomassem conhecimento, que agora, muito embora eu esteja na condição de prefeito em exercício, a primeira medida que eu tomei para valer, para resolver problemas, porque assim como o Eduardo Leite pensa no Estado, eu estou pensando lá no município de Canoas, nos quase 400 mil habitantes. O que eu fiz? Peguei as emendas parlamentares que os senhores enviaram, cada um enviou um percentual para lá, uni tudo aquilo e lancei um mutirão de cirurgias na nossa cidade. Porque saibam, senhores deputados, senhores médicos aqui... Já falamos aqui no assunto. São 9.000 cirurgias represadas. Tem 9.000 pessoas esperando na fila. Vamos deixar pro
Ponto final, que você também pode voltar ao assunto. Eu gostaria Antes disso, de Coronel Beck, depois colocar, vamos ao ponto final. até porque nesta mesa me parece que eu sou o único servidor público, sou servidor público militar. Sou presidente de uma associação. Depois eu... Sou presidente de uma Aí vai no ponto associação. final. Nós não tivemos diálogo no governo Eduardo Leite. Não tivemos, ele não abriu diálogo. Também há que se considerar, ele tirou direitos. É bom que os senhores considerem que as pessoas não pensam. Dos direitos de um servidor civil, tem 34 direitos consagrados nas leis. Nós temos apenas 6 desses direitos, 6. Então, aqueles direitos, os senhores têm direitos. Tem direito ao salário, tem direito à casa que moram. Nós conquistamos direito ao longo do tempo. E mais, um dos direitos nossos que foi consagrado pelo governo federal na emenda 104, aqui no Rio Grande, contra a Constituição Federal, o nosso governador não cumpriu. E mais, também eu quero dizer o seguinte, tem grupos, o Floresta, outros grupos, tudo bem que ajudam. Dar colete para a polícia não está ajudando a polícia, está ajudando a população. Dar viatura blindada não faz mais que obrigação, está ajudando a população. E nós somos, pessoal, servidores da Brigada dos Bombeiros, especial, são anjos do sacrifício, porque qualquer outra profissão que sai de casa de manhã sabe que retorna à noite. Nós, os militares estaduais, não sabem. Os confrontos são diários. Nós temos o maior índice de suicídio, uma série de coisas, pelo governo retirar direitos. Vamos ao ponto final. Para o Estado e a nação. Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Marcos Beck. O meu ponto final vai para todos os companheiros da área de segurança pública. Os companheiros da Brigada Militar, da Polícia Civil, e vai também para o secretário de Segurança, agora, que é o Coronel Santa Rosa, que depois que nós vimos o Coronel Santa Rosa assumir a secretaria, estamos vendo o combate ao crime organizado, às drogas que têm assolado a sociedade. E agora nós temos tido um forte combate. Meu ponto final vai aos senhores. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade, Paulo Sérgio. Altamente competente, Coronel Santa Rosa. Parabéns pela lembrança aí do Coronel Santa Rosa. De aniversário no último sábado, o Marco Antônio Daneluz, a Fernanda de Souza Moreira, um querido amigo das pessoas mais fantásticas que eu conheço, está atravessando um momento muito difícil. O Alberto Freitas, que é sócio da Matriz, do Luiz Coronel, do Beto. Força aí, meu caro amigo Beto Freitas, aí, saiba que aqui todos te amam aqui na Rede Pampa, publicitário fantástico, uma das pessoas mais queridas que eu conheço. Força aí, Alberto. Alberto Freitas. A Maria Zampronha Zaluski, o seu amigo, o Ari Vanazzi, seu... meu amigo, prefeito Ari Vanazzi. Então, parabéns a ele que está de aniversário também. O Fábio Dalmolin, o João Pedro Schmidt, a Samanta Vasques, a Gabriela Benck, a Ana Luzia Marques, o Joaquim Alberto Chissano, o Otaviano Busnello, onde tu compra todas as Mercedes, lá viu o Luiz Pera Lima, da nossa Savaralto, um abraço ao Otaviano Busnello, o Jorge Prates Filho, a Marilene Santini, um beijo a Marilene, sogra de Paulo Guimarães, o Coronel Hilton Roberto Brum de Oliveira, nosso querido amigo de Jebuex, a Cirlei Dias Gomes, sua conterrânea de Cardoso, querida amiga, o Altair de Freitas Cunha, general. E no domingo o Pelé estava de aniversário, Edson Arantes de Nascimento, a Maria Helena Sartori. Vocês ligaram para a Maria Helena Sartori, que estava de aniversário no domingo? O Acel falou para mim que ligou agora. Ligou, né? Ligou. Sim. O deputado federal Alan Reich, o general Edson de Oliveira Goulart, meu querido amigo, está morando em Florianópolis, nos abandonou. O Ferrinho, jogava muita bola, né? Agora parou de jogar, jogamos juntos muito tempo. O Fabrício Carpinejar, teu parceiro, de Padre Chagas, a Bruna Baggio, o Ademir José Andreoli Gonzato, a Carolina Iospe Campos, a Martina Jung. Parabéns a todos os aniversariantes aí, assinaram a dupla também. E hoje é aniversário José Fortunati, é de aniversário hoje nosso ex-prefeito, a Fernanda Venturini, o Alcides Stumpf. O senhor conhece o Alcides Stumpf? Não. Da Unimed.
Tá de aniversário. É. Lá de Erechim. A Carisa Polanzic, o Ney Renato Cogo, o Walter Pasqualin de Campos, estou pensando alguns aqui. A Geise Wilson, mais o Leonardo Evald, Marcos de Jesus, o Antônio Valdir Vittori, o Gustavo Kempf, o Jefferson Paz, entre tantos aniversariantes. Parabéns a todos os aniversariantes. Obrigado, deputado Zucco, pela sua Obrigado, presença Paulo aqui. Sérgio. Deputado Alceu Moreira, vocês estão trabalhando, não? Ou estão colhendo os louros da vitória, não? Estão em campo trabalhando? Estamos em campo trabalhando pela campanha, cada um com as nossas convicções. Perfeito. Obrigado, doutor Pedro. Um abraço na Mariana, lá no Paulo Elo, as grandes figuras que eu conheço também, foi importante, assessor lá do Paulo Guedes, do presidente Jair Bolsonaro. Né? Não conseguiu fazer o que ele queria, né? E soube sair. Né? Hoje é nosso companheiro lá na Federação. Coronel, muito obrigado aí, Coronel. Nós agradecemos. Show de bola. Prefeito, boa sorte lá no município, né? Muito obrigado. Não é fácil pegar essa carreira andando aí, né? Mas vai arrumar tudo aí. Com honestidade, Daniel, trabalho e lealdade, verdade. vamos conseguir ultrapassar os problemas. Daniel, meu querido amigo, Obrigado. eu me lembro daquele programa que nós fizemos lá, que a Paula me ajudou a apresentar o programa, viu? Na Fernanda Em Doce. francês. Tu acha que tu é francês? A Paula é professora de francês. Paulo, de que partido é o prefeito que foi suspenso em Canoas? O doutor prefeito Sérgio Jorge, PSD. Do Kassab, do PSD. Ele morou na França, sabia, ô Daniel? Sim, sabia. Qual é a rua que tu morava? Você adora, Hein? adora Rimolher Francis. Rue Vou te Mulher levar lá. Francis. Hã? Vou te ver lá no primeiro arrondissement. É isso, hein? Só para te ver com quem está lidando. Te mete, rapaz. É o nosso Luizinho é correspondente. fera. É o Luizinho nosso é fera. enviado parisiense, é o Luiz Pereira Lima. Obrigado, doutor Luiz Pereira Lima aí. E a Paula apresentou, te lembra? Abriu o programa em francês e encerrou o programa em francês, né? Lá na Fena Na Doce. Fena Doce. É verdade. Nunca mais terá outra Fena Doce igual àquela. Muito obrigado a todos, nós retornaremos Giscard de amanhã. Manche, hein? Hã? Giscard de Manche. Os Giscard só conheço um. Não. Não, ele falou Até 22 domingo. domingo. Hein? Até Não, domingo. mas eu te dizer que Giscard conheço. de Manche. 22. E o Giscard d'Estaing tem alguma coisa a ver com até domingo, não? Esse não, acho que nem tá aí. Voltaire, sei lá. Hein? Voltaire. Voltaire. Macron. Voltaremos. Vamos começar agora. Não, agora a moda é a Meloni. A ídola do Luiz Pereira Lima. Hein? Jorge Meloni. Ganhou, hein? Ganhou bem. Viu? Olha o sorriso dele quando. Ele festejou quando ela Não, é ganhou. que depois que Muito vem obrigado a todos. Depois que vem a desgraça, recorre ao competente. Sempre assim. Muito obrigado. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí o Jornal da Pampa. Depois do Jornal da Pampa vem o Atualidades Pampa. Obrigado. Boa noite. Até amanhã. Ponto final. Oferecimento Gimo Limpa.